Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. É com muita alegria que iniciamos essa noite de reflexão. É com muita alegria que agradecemos a grande oportunidade de mais uma vez pararmos os nossos cotidianos, respirarmos fundo e atentar para as palavras do Evangelho que foram sugeridas para essa noite. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Item 10. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos da humanidade na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte todos viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia a humanidade no deserto da vida, encaminhando-a para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres da humanidade com essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca a humanidade se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, minhas amigas, a prescrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, minhas amigas, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela os faz melhores cristãos. Esforçai-vos, portanto, para que vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma coisa só e a mesma coisa, dado que quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, o Apóstolo, Paris, 1860. E que assim seja, meus queridos, minhas queridas. Boa noite, irmãos do Ana Luz. Mais uma vez estamos aqui para uma palestra e mantendo uma tradição já de alguns anos, sempre comento isso com o professor Newton e com outros irmãos, temos usado em média sempre um livro da casa. Caridade, O Alimento do Corpo e da Alma, da obra de Chico Xavier, esta figura que esse ano completa 20 anos do seu desencarne. Esse livro é praticamente todo uma conversa sobre esse assunto entre Chico e o seu mentor muito conhecido, que é Emmanuel. Nas últimas palestras nós dedicamos um tempo a falar de alguns nomes que a espiritualidade, principalmente da casa, fala pouco, porque são muitos assuntos, que foi o Carlos Bacelli e a última do professor e médico Frutuoso. Alguns das pessoas que vão ver essa palestra devem se perguntar assim: mas professor, a caridade é um assunto extremamente repetitivo
dentro da espiritualidade brasileira. Pois é, irmãos, deveria, pelo tempo que a espiritualidade trabalha no Brasil, em especial nos últimos 125 anos, desde a era Bezerra de Menezes, esse assunto já não deveria mais ser comentado se, irmãos, fosse praticado de forma ampla e restrita. E, infelizmente, nós temos passado por uma sequência muito triste, que é o caso dos últimos 24 meses contínuos da era Covid. E quando a era Covid começa a melhorar, o mundo se põe assustado com uma guerra. E antes disso, outros problemas. Dificilmente um irmão virá a uma casa espírita, assistir a uma palestra, no qual o palestrante não terá que apontar o dedo para o momento em que a humanidade, nós que já estamos no ano 2022, então nós estamos na terceira década do século XXI, não aprende. Nós, espíritas, claro, temos essa responsabilidade, temos, dentro do possível, a maioria, caridade, no sentido de a caridade de fazer sem olhar a quem e passar essa mensagem às pessoas. Só que nós espíritas não somos o Brasil inteiro, nós somos uma parte dele. Eu diria que hoje uma parte até considerável, mediante a grandeza que os trabalhos digitais levaram nos últimos 36 meses. Se você digitar na internet, você vai encontrar algumas palestras no YouTube espíritas, em especial sobre a caridade. Primeira coisa importante que o livro fala é sobre o respeito. E aqui eu grifei algumas coisas muito que eu considero importantes. Primeiro, o respeito pessoal. Respeitar pessoas. Nós vivemos em um mundo de redes sociais e de comentários que não deveriam acontecer, em que pessoas respeitam mais qualquer animal, a natureza, e não respeitam as pessoas. Não é que a natureza não precise de respeito, pelo contrário, a natureza tem que ser respeitada, os animais têm que ser respeitados, todos os seres vivos, mas o respeito às pessoas acima de tudo. E eu não preciso dizer que principalmente aquelas que não estão no mundo da fé. A fé, que é essa palavra tão pequena e com um tamanho significado expressivo, nós precisamos usar a nossa inteligência, a nossa esperteza, a nossa experiência de vida para fazer com que as pessoas entendam que junto da caridade existe a fé. Existe o ato do ser humano acreditar em algo que não é só o materialismo. E dentro dessas várias caridades, nós temos uma que é muito cobrada, literalmente cobrada, que deve-se apontar o dedo, sim, que é a caridade moral. E essa é muito difícil. Professor Júlio, e como é que nós poderíamos melhorar a caridade moral? Primeiro, que o homem foi dotado desse dom, um dom de Deus, um dom divino. E dentro desse dom, eu colocaria 3 palavras-chave que, se você praticar, você já vai começar bem dentro da caridade moral. O primeiro é o sorriso. O homem tem esta capacidade de sorrir e de derramar lágrimas. Um sorriso, isso já foi escrito em poemas e poesias,
Um sorriso muda a vida de uma pessoa. Um sorriso muda uma pessoa. E um sorriso muda a situação. O segundo, esse que está sendo colocado à prova todas as horas de todos os dias nos últimos anos, é a paciência. A paciência com o irmão, com o familiar, com o filho, com a companheira, no trabalho. Né? Acredito que todo e qualquer irmão que assistir esse vídeo, nesse momento, vai pensar, realmente, eu tenho sorrido pouco, e eu tenho tido muito pouca paciência. E o terceiro, que muitas vezes eu conversei com o professor Newton, com outros professores da casa, sobre escutar. Para você aprender, e eu pratico isso na sala de aula semanalmente, eu digo, vocês têm que escutar a versão dos dois lados de uma história com H para depois tirar a conclusão. Se você não escuta, você terá sérios problemas, porque você vai ficar com a sua versão única e exclusiva dos fatos. E quando se traz isso para o espiritismo, para a caridade e para a fé, irmãos, complica muito. Porque há pessoas que frequentam casas religiosas há muitos anos e me parece que naqueles auditórios lotados, escutando as palavras lindas de um Divaldo Pereira Franco ou de um Geraldo Lemos ou de qualquer palestrante famoso ou não, está vendo, está de corpo presente, está bem intencionado, mas não está escutando. Porque aquele que tudo sabe nos deu o Instituto da Inteligência. O homem não tem essa, entre aspas, inteligência por acaso. E essa inteligência, senhores, deve ser usada para fazer benfeitorias. Certa vez aqui no Ana Luz, nós falávamos, aqui e na outra casa, sobre as benfeitorias que a espiritualidade pode fazer, material e espiritualmente. Professor Júlio, o que nós podemos evitar para não sucumbir, pior ainda, nessa situação? O primeiro é muito difícil, o segundo mais ainda, evitar, primeiro, a amargura. Há pessoas que atravessam uma vida de 75, 85 anos de vida encarnada, e lá desde os 14, 15 anos tem amargura com um parente, com um amigo. E ele vai desencarnar e vai levar essa amargura com ele. Senhores, como é que eu posso chegar e dizer, vamos falar de caridade, de Chico, de amor ao próximo, se há pessoas que têm uma amargura maior do que um prédio de 44 andares? E o que isso causa, meu caro professor Júlio? Um sofrimento terrível a quem tem e a quem é o alvo. É bom lembrar, senhores, que na nossa existência, e cada uma tem, obviamente, a sua missão, o seu plano de vida, nós temos algumas coisas que são muito importantes. Entre elas, eu destacaria a missão com filhos. Quem tem filho, seja ele biológico ou afetivo, ou adotado, não importa, é uma missão dentro da missão. Porque se você será responsável por essa criatura. E nós sabemos muito bem, porque um dia nós fomos crianças, nós tivemos um tio-avô, um pai, um amigo, um padrinho, às vezes uma tia velha, mas que dava toda a sua saúde e seu horário para cuidar de você. E para que você não tenha sofrimento e amargura, transpasse a seus filhos o melhor de você.
porque existem várias frases, e eu gosto de frases. A existência terrestre que nós passamos, senhores, é uma viagem educativa, no sentido espiritual. Atentai bem. Vou repetir para a pessoa que tem que escutar. Lembra que eu acabei de falar? Escute e pense um segundo. A existência terrestre, não importa qual país você viva, se você é homem, mulher, e qual idade e qual situação social, é sim uma viagem educativa. Porque você que frequenta a espiritualidade, certamente aqueles que assistirão esse vídeo têm interesse no mundo de Kardec, sabe que todas as dores e mágoas estão ligadas ao seu passado. Dificilmente uma pessoa vem aqui pedir ajuda a fazer um tratamento, uma cirurgia, e não necessita fazer uma apometria, um reiki, uma regressão, uma desobsessão, um papo psicológico que beira o psiquiátrico muitas vezes. Por quê, irmão? Passados. Então, essa frase, ela é perfeita, ela encaixa cada pessoa. É sim educativa a nossa vida. Por isso que tantas vezes é de irmãos, vamos evoluir, irmãos, vamos evoluir. Quando fala aqui nessa evolução, não é que você vai ficar dentro de uma casa de Kardec durante 20 anos para ser bonzinho, é para evoluir mesmo, no sentido amplo da palavra. E assim como esse gole de água, atentai bem, irmão, eu vos lembrarei de algumas coisas. O primeiro, chegamos a essa missão educativa para fazer a caridade e aprender com todos os irmãos sem nada. E não levaremos nada. Eu não gosto muito daquelas frases de caminhoneiro, né? Que caixão não tem gaveta. Não vamos por esse nível, mas nós sabemos que isso é uma verdade. O bebê lá, que um dia nós fomos, será um dia o velhinho que vai desencarnar. E realmente, nós não levaremos nada, materialmente falando. Certa vez, conversando com alguns irmãos, eu disse, poxa, e eu já repeti isso, talvez até de forma errônea, se as nossas palestras, se em vez de aquele povo que vem assistir uma palestra fosse um povo evangélico, eu seria um testemunho de fé. Aquele que vai lá na frente e diz assim, o mundo de Kardec me mudou. Muitas pessoas que teriam vergonha de fazer isso, outras não querem, outras não admitem, né, irmãos? Outras não admitem. Vêm, se curam de pestilências e saem e não retornam. E nunca mais retornam a casa. Não por acaso, a vida nos cobra disciplina. Eu e o professor Newton, muitas vezes conversando nos nossos cursos, nas quintas com Bruno Sequinel, aos domingos nós falávamos, quando o Chico disse que era disciplina e tinha que ter disciplina e tem que ser insistente, não é palavras ao vento, nem poeiras ao vento. Um exemplo de mensagem, como eu mesmo gravei aqui nesta mesa alguns meses atrás, uma palestra que associou vida, suicídio e aborto. E tem gente que acha que isso é blá 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 para agradar a multidão. Exemplo, hoje eu estou gravando esta palestra no fim de tarde, 27 de março. Ontem à noite, um baterista de uma banda internacional chamada Foo Fighters, com 50 anos, bonito, saudável, famoso e milionário, sonho de milhões de pessoas. Ele foi para dentro do quarto de hotel e tomou um caminhão de antidepressivo
misturou com algo que morreu, irmãos, e desencarnou. Uma pessoa, né, com tudo isso que eu falei, necessitaria de antidepressivo ou seria mais interessante uma palavra, como aqui estamos dizendo, de amor, de caridade, de entendimento da vida? Professor Júlio, como é que eu, que não quero fazer exatamente o caminho do baterista da banda, o que eu deveria e poderia fazer para ajudar? 3 coisas que eu aprendi no Ana Luz. No Ana Luz, esta pequena casa fisicamente, mas de amor infinito. Cooperação. Quem não serve para viver, não vive... Não, como é que é? Tinha uma pessoa que usava essa frase, né? Quem não vive para servir, não serve para viver, não precisa ser extremista, mas alguém que vive 88 anos e jamais cooperou com alguém, é a primeira palavra, cooperação. A segunda, não teve a mínima humildade de resgatar, e eu falei há minutos atrás sobre os passados, né? Aquela coisa rancorosa que muitos têm. E aí, claro, cooperar, resgatar e servir. Os senhores sabem que hoje eu estou falando aqui na mesa de uma sala toda branca, muito bonitinha. Eu ajudei com mais centenas de irmãos durante mais de uma década. Fizemos café colonial para arrecadar dinheiro aos domingos como hoje, para ter uma casa. Isso não é cooperar? Isso não é ajudar a servir? Como é que você quer ter alguma coisa se primeiro você não entrega? Se eu sair dessa parte material e ir para a parte espiritual, vós que escutais as minhas palavras, sabereis que o que eu estou falando. Eu não preciso sacar a carteira para fazer a caridade ao irmão. Eu sei que às vezes nós exageramos nos exemplos e nas palavras, mas é necessário, irmãos. Converso sempre que aqui venho gravar com o meu querido professor Newton, e desculpe a minha forma de expressar, mas eu digo o seguinte: no Brasil, há uma necessidade de falar, quando se fala em palestra, em aula, em curso, se falar a verdade, e a verdade da melhor maneira possível, é legítima, é do coração, é dizendo para você, não coloque o dedo na tomada, porque vai tomar um choque. Se você não acordar para o choque da vida, você nunca vai descobrir as palavras que estão neste livrinho bonitinho do nosso amado Chico. Caridade. Porque muita gente ainda acha que a caridade é pegar 5 quilos de arroz e dar para um pobre, um trocadinho, uma caixa de remédio. Não é que isso, deve-se fazer isso, óbvio, mas não é esta caridade material que estávamos falando. E no final deste livro, é tanta palavra bonita, e eu gosto sempre de encerrar com histórias e frases que eu anotei para não esquecer, porque o professor Newton sempre diz para mim, professor Júlio, fale de uma maneira que todos escutem. Abre aspas, ponto. Quer dizer, alguém falou isso. Acredito que o próprio Chico. Diante de todo aquele que sofre na provação, e alguém que está escutando esse vídeo no YouTube na quarta-feira vai dizer que nunca passou por uma provação. Eu e o professor Newton, nós já podemos escrever um livro sobre provação, de todas as coisas que esta vida nos dá. Diante de todo aquele que sofre na provação, o Cristo, o carpinteiro eterno de Jerusalém,
vos pede em silêncio, ampara, que é nosso irmão. Ampara, que é nosso irmão. Não fui eu, não foi o professor Newton, não foi Chico que falou isso, foi o próprio mestre. Em silêncio, ampara. Então, para chegar ao livro bonitinho da caridade, eu vos digo de coração, ampare, ajude. É claro que nós nunca chegaremos ao nível mediúnico do mestre Chico, que eu fiquei muito alegre, porque agora é oficial, né, senhores? No próximo dia 2 de abril, semana que vem, então, como eu estou gravando hoje, eu quero deixar essa mensagem. Nós, irmãos, amigos de Kardec, podemos nos alegrar, porque dia 2 de abril, que é o dia do aniversário de nascimento de Chico, foi 2 de abril de 1910, é agora o dia do Espiritismo no Brasil. Ele que tem tantas mensagens lindas. E faça como Chico, não duvide, acredite. Faça como o livro, como Cristo lhe pediu, ampara o irmão. Certa vez, para nós encerrarmos com uma história bonita, Chico sempre fazia os preparativos para ir para o centro, que seria uma noite de trabalho grande. Normalmente de cartas psicografadas a mães que choravam a lamúria da perda do filho amado. E ele começou a procurar na casa dele, abrir gaveta e fechar a gaveta. Botou a roupinha, o chapeuzinho, pá, peruca, óculos, aquela coisa toda. Foi lá no fundo de uma gaveta e olhou, e daqui a pouco a pessoa que conta essa história diz que ele pegou lá no fundo alguma coisa e botou no bolso do paletó. Ele foi trabalhar e no final, quando já estava no encerramento dos trabalhos, entra uma senhora aos plentos. Chico, eu tenho ajudado tanta gente. Tenho feito caridade, irmão, caridade para tudo e para todos, para ver se o meu coração ameniza pela perda do meu amado filho. Aí, o que aconteceu, irmãos? Ela diz, Chico, eu preciso de uma mensagem do meu amado filho. Esse filho me faz tanta falta que eu acho que nem toda a caridade do mundo vai amenizar o meu sofrimento. Ele olhou nos olhos da mãe, cheio de lágrimas, botou a mão no bolso, tirou um retrato, amigos, e disse, é esse moço aqui. Tirem as suas conclusões. Como é que é a frase mesmo, professor? Diante de todos aqueles que sofrem na provação, o Cristo pede em silêncio, ampara, que ele é teu irmão. Um beijo no coração, muito obrigado. E o professor Júlio volta em outra palestra. Quem sabe, futuramente, presencial. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa noite de paz, de amor, de oração, de união, de fé e de esperança. Senhor Jesus, em teu amor infinito, concede-nos a tua paz. Ensina-nos a viver e a servir em paz. Conserva-nos os corações no caminho da paz. Auxilia-nos a compreender-nos uns aos outros no clima da paz. Senhor, em tua misericórdia, abençoa-nos com a tua paz, agora e sempre. E eu te peço, Pai, que diante dessa tua paz misericordiosa, tu derrame sobre esses teus filhos o teu amor dadivoso. Derrama sobre eles, Pai, a cura para os seus males, a cura para as suas doenças físicas e espirituais. Derrama sobre eles, Senhor, a fé e a esperança para continuar lutando nessa caminhada terrena. Sabemos que tu, Pai, diante da tua bondade,
jamais abandona os teus filhos. Então, dai a eles, nesse momento, Pai, a esperança de amanhã um dia melhor, para que eles possam continuar sua caminhada, para que eles possam, Pai, ter a fé e a esperança de dias melhores, Senhor meu Deus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto que do teu ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Fiquem com Deus, meus irmãos, que vocês tenham uma noite abençoada. Que assim seja.